Vamos lá para mais uma aula da Oficina Criativa em PPT e agora nós vamos falar sobre formas no PowerPoint. Bom, o que são formas no PowerPoint? Tudo de bom. Sem ela a gente não consegue fazer nada. Adriana, como assim? Peraí, vamos fazer uma pesquisa rápida no Google. Olha aqui, eu procurei como apresentações em PPT, só para a gente ter uma noção. Olha isso daqui, são formas, tá? Então são formas de balão. Nessa daqui, ó, nós temos essas quinas aqui, ó, que dá toda a diferença na apresentação. Claro que a gente consegue, em alguns sites, pegar esses elementos prontos, mas às vezes a gente não encontra o elemento da cor que a gente quer, do tamanho que a gente quer, então a gente precisa construir esse elemento. A gente consegue construir através das formas no PowerPoint. Outro exemplo aqui, ó. Aqui nós temos elementos como formas aqui. Aqui de forma simples, ó, um círculo, então tem uma foto ao fundo, né, com o círculo aqui em volta. Esse círculo aqui, ó, em 4 partes, para poder dizer informações, né, separadas. Olha isso daqui, coisa mais simples, né, são formas, um retângulo com um ícone ao fundo, um outro retângulo preto aqui, então dando todo um contraste para nossa apresentação. Essa partezinha aqui, por exemplo, ó, isso daqui, tá vendo? Não é um retângulo inteiro. Então, claro, pode ser uma imagem pronta? Pode, mas essa imagem pronta pode ter sido construída através do PowerPoint também. Olha, como se fosse um marcador, né, de sumário, alguma coisa assim. Olha só que legal essa ideia. Então, são ideias bastante simples, mas que faz toda a diferença na nossa apresentação. Deixa eu pegar mais coisas aqui, ó. Um infográfico. Olha isso daqui. Essa forma, juntamente com essa. Aqui, o jeito dessa apresentação é diferente, ó, com um triângulo aqui, formando uma ideia de continuidade, né, na apresentação. Olha que bacana. Olha aqui as formas, tá? Então, ou seja, se a gente pesquisar apresentações em PPT, tem um monte de ideias para a gente poder entender e transformar elas aqui pra gente, na nossa apresentação, tá? Algo que eu gosto muito de pesquisar, infográfico. Infográfico é o que a gente mais entende de como trabalhar formas no PowerPoint. E depois nós vamos ter um módulo de infográfico, onde eu vou apresentar vários infográficos passo a passo como fazer. Mas olha só, essa ideia aqui, ó, um quebra-cabeça. Ó, tá vendo? São formas juntas. Existem algumas formas que já vêm pronta no PowerPoint. Outras a gente precisa construir, que é o que nós vamos ver agora. Olha essa daqui, que simples, ó. É um retângulo de cantos arredondados, juntamente com outro retângulo aqui. E aqui são círculos. Olha esse daqui, um círculo juntamente com um triângulo. Então, se você pesquisar agora aí, infográfico, olha a quantidade de ideias que você tem. E aqui você consegue observar muito a questão de formas. Olha isso daqui, que simples, tá? Várias formas aqui juntas, ó. Vários hexágonos juntos, formando isso daqui, onde cada item você pode, né, você vai falar sobre cada item desse. Olha isso daqui, ó, uma linha do tempo, que bacana. Então, tudo isso daqui são formas, tá, que a gente pode fazer dentro do PowerPoint, utilizando o PowerPoint. E vamos falar agora sobre uma visão geral de como trabalhar com essas formas e depois, em outro módulo, nós vamos falar tranquilamente sobre infográfico. Vamos lá! Aqui eu estou com o meu slide em aberto, né, um slide novo, vou deletar as informações. E como é que a gente faz para inserir formas? Eu venho aqui no menu inserir e eu tenho formas. Aqui são as formas prontas, tá? Então eu tenho linhas, eu tenho situações aqui de retângulos, as formas básicas como triângulo, sinal de multiplicação, lua, coração, meio círculo, círculo vazado, setas, tá? Alguns tipos de setas, sinais matemáticos, né? Fluxogramas, estrelas, textos explicativos. Então isso daqui já é o padrão. Eu vou pegar aqui um círculo. Outra dica, eu vou fazer um círculo. Como é que a gente coloca? Clica e arrasta. Quando eu clico e arrasto num elemento em que ele tem que estar 100% redondo ou 100% quadrado, ou seja, todos os 4 cantos têm que ser iguaizinhos, eu tenho que fazer o seguinte, vou deletar isso daqui, eu vou inserir novamente, vou pegar aqui o círculo, eu vou pressionar a tecla Shift do meu teclado, vou clicar no meu slide e vou arrastar o tamanho que eu quiser. Isso daqui faz com que o círculo fique 100% redondo.
Do mesmo jeito se fosse um quadrado, ficaria 100% quadrado, ou seja, todos os 4 lados iguais. Como que eu sei isso? Quando eu selecionei a minha forma, ele habilita esse menu, forma de formato. E aqui nós temos o tamanho, altura e largura, tá? Observa que é o mesmo tamanho, tanto da altura quanto da largura, então ele está 100% redondo. Se eu quero fazer um círculo, nada mais justo que ele fique 100% redondo, tá? Então cuidado com isso. Pressiona o Shift, clica e arrasta. Ah, eu quero diminuir. Jamais diminua assim, tá? Na lateral, não faça isso. A não ser que é isso que você queira fazer. Mas se a sua intenção é deixar ali uma foto, deixar um círculo, não faça isso. Quer diminuir? Pressiona o Shift, clica aqui nessa extremidade e arrasta para cima ou para baixo. Aí, beleza, eu diminuí. Vamos lá então na configuração dessa forma. Quando eu clico aqui, ele habilitou forma de formato. Aqui, cuidado que nós temos preenchimento do texto, que é realmente do texto, né, se a gente escrever alguma coisa, e aqui nós temos o preenchimento da forma, desse lado aqui esquerdo. Aqui eu já tenho alguns padrões, ó, quando eu passo o mouse, ele até já muda de cor. Se eu coloco para cá, vai ficar o fundo preto e as letras em branco. Se eu coloco aqui, vai ficar o fundo amarelo claro e as letras em preto. Se eu venho para cá, ele tira o preenchimento e ele vai ficar só com o contorno. Aqui ele vai ficando mais claro, né? E aqui, gradiente. Então, nós já temos esses padrões. Quer o padrão? Escolhe. Ah, não, eu não quero padrão. Eu quero uma cor específica. Lembrando que, quando eu coloco qualquer forma aqui, ela vai sair na cor azul e um contorno escuro também. Um contorno azul escuro. É padrão do PowerPoint. Mas a gente não precisa usar esse padrão. Obviamente, eu quero mudar de cor, então mude para a cor que você quiser. Onde que eu vou escolher as cores? Dentro de preenchimento da forma, nesse balde, quando eu clico aqui nessa setinha, eu tenho as últimas cores que eu escolhi e aqui o preenchimento padrão do tema que já está instalado no meu computador. Se eu não quero preenchimento, eu venho sem preenchimento, então ele vai ficar vazado, ó, somente com o contorno. Voltando aqui novamente, eu tenho mais cores de preenchimento. Quando eu venho em mais cores de preenchimento, eu tenho duas opções. A padrão, que é, eu quero um tom roxo, então eu clico aqui, o roxo. Aí ele fica na cor que era antes, na cor que vai ficar agora. Ou então eu posso personalizar. Eu quero um roxo, mas eu quero um roxo mais suave. Então eu venho nessa setinha e subo, ele vai ficando mais claro, até ficar no branco. Ou então eu vou descendo para ele ficar mais escuro até chegar no preto, tá? Eu quero um tom azul, então eu clico aqui no azul e faço o mesmo processo. Subo ou desço para poder arrumar a questão da cor que eu desejo, beleza? Vou deixar aqui nesse rosa. Detalhe, quando eu venho nesse personalizar, aqui eu tenho as opções das cores personalizadas. Porque às vezes você está fazendo um trabalho para alguém e aí a pessoa fala, a cor que eu quero é nesse código aqui RGB. O que é RGB? É como que a cor foi feita, tá? RGB é o vermelho, a quantidade de cor vermelha, a quantidade de cor verde e azul que tem em uma determinada cor. Ou seja, nesse rosa que eu escolhi aqui, ele tem 235 de vermelho, 91 de verde e 214 de azul. Então, se alguém te passa esse número em RGB, basta você vir aqui colocando os números, dá OK e ele vai se transformar no rosa. Ou então a pessoa pode te mandar a cor em hexadecimal, que é isso daqui, ó. Esse jogo da velha e essa numeração aqui. Então, copia e cola, tá? Vem aqui, OK, beleza. O meu preenchimento ficou na cor rosa. Ou então a pessoa te manda, sei lá, uma logomarca, alguma coisa e fala, eu quero a minha apresentação, eu quero o meu trabalho nesta cor. Qual que é a cor? Porque a gente sabe que tem vários tons de rosa, vários tons de vermelho e assim por diante. A cor, ela é, bem dizer, infinita. Então, vamos aqui na internet buscar uma cor. Eu vou pegar esse exemplo aqui desse quebra-cabeça. Eu vou printar essa tela. Como que eu faço o print? Aperto a tecla Windows, Shift e S do meu teclado. Ele vai escurecer um pouquinho, vou clicar onde eu quero e arrasto aqui. Beleza, é como se eu tivesse copiado, né, recortado essa parte. Vou lá no meu slide e colo, Ctrl V. Vamos supor que eu quero
esse tom aqui, ó, de vermelho. Então, eu vou clicar nessa forma, vem em preenchimento da forma, conta gotas e vou passar em cima do vermelho que eu quero. Aí, ele ficou na cor vermelha. Aqui, observa que ele tem um contorno leve, preto, né, ou azul escuro, não sei. Você pode tirar o contorno. Então, vem aqui, ó, contorno da forma e clica e ele vai tirar o contorno. Ah, não, eu quero um contorno. Então, vem aqui e coloca espessura, escolhe a espessura que você quer desse contorno, ó, tá aqui na cor preta. Ah, não, eu quero uma outra cor. Então, vem aqui e escolhe a cor que você quer. Eu vou utilizar essa cor mais escura. Ó, ficou assim. Ah, eu quero uma cor mais, eu quero um contorno mais forte ainda. Tem um contorno mais forte, além de 6 pontos? Tem. Você vem em mais linhas, ele vai abrir esse menu aqui do lado, e aí você escolhe, ó. Então, aqui em contorno tem que preenchimento linha, na parte de linha, e aqui ele tem 6 pontos. Ah, eu quero 15 pontos. Pronto, ele vai ficar mais grosso. E da mesma forma também a gente tem o jeito desse contorno. Aqui eu tenho linha de esboço, né, que ele pode ficar de uma forma diferenciada. Vou olhar aqui por cima que fica melhor. Aqui, ó, esboçado, tá? Que pode ser assim, ou então traços, ó, ele pode ficar tracejado. Claro que esses traços aqui, eles ficando muito grosso, não fica legal. Mas se eu colocar esse traço aqui, ó, e colocar uma espessura bem mais fina, ó, o tanto que fica diferente. Conforme for, é interessante para você deixar assim. Principalmente se a gente colocar alguma animação, vai ficar bem legal, tá? Então aqui, em contorno da forma, a gente pode escolher também a questão de traços, tá? Não precisa necessariamente ser reto. A questão da cor, então aqui a gente já viu a cor sólida, mas também nós temos o gradiente, né? Se eu vier aqui em preenchimento da forma gradiente, eu já tenho alguns gradientes prontos no que se refere à cor que eu escolhi. Ah, mas eu não quero o gradiente vermelho assim, eu quero um gradiente que ele vai, por exemplo, do amarelo até o vermelho. Então, seria personalizado. Então, eu venho mais cores de gradiente, né, que ele vai abrir justamente essa parte aqui. Aqui nós temos o preenchimento de gradiente. Ó, quando eu cliquei em gradiente, ele já veio dessa forma porque foi o gradiente que eu já tinha colocado antes, tá? Mas geralmente, se você abrir sua apresentação nova agora, ele vai vir no gradiente no tom azul, de azul para branco. Ah, vamos supor que eu quero um gradiente, então, do vermelho para o amarelo. Então, eu venho aqui, escolho o meu amarelo que eu quero, vamos supor que eu queira esse amarelo aqui, escolhi. E o último que eu quero vai ser o vermelho, que é esse daqui. Ok. Quero esse tom de azul? Não quero, então eu clico aqui e vou deletar. Deixa eu colocar aqui o amarelo, que eu tinha colocado o branco, aí. Então, ele tá, ó, num tom de amarelo para vermelho, tá? Ah, eu quero uma cor mais forte no final, esse vermelho mais escuro. Então, eu posso arrastar ele para cá, clicar aqui para abrir um outro ponto e venho escolhendo uma cor mais escura. Então, ele vai ter essa parte. Aí, eu posso também, ó, mexer aqui para poder saber qual que é a tonalidade maior e menor que eu quero de cada cor. Ah, aqui no meio eu ainda quero um azul, então eu clico aqui e vou escolher o tom azul. E aí ele vai ficando o gradiente da forma como a gente vai montando, tá? Não quero essa direção, então vem em direção e escolhe a direção do gradiente que você quer, beleza? Então aqui nós temos o gradiente. Outra coisa também que a gente pode fazer, igual a gente viu lá na questão do texto, é o preenchimento com imagem ou textura. Então, quando eu venho aqui, ó, com preenchimento com imagem ou textura, ele já vem com a textura padrão do PowerPoint. Ah, não é essa textura que eu quero, então vem aqui e altera para que você quiser. Ah, mas não é isso, eu quero um preenchimento com imagem. Isso é uma coisa bacana, eu gosto de trabalhar com preenchimento com imagem aqui dentro. Por que eu iria preencher com imagem? Vamos lá no Google procurar uma imagem aqui. Ó, vamos supor aqui que eu queira fazer ícones, né? E aí eu peguei esse plano de fundo colorido aqui. Vou utilizar esse plano aqui, ó. Gostei dele, bem coloridinho, tá? Então eu vou copiar isso daqui. E vamos supor que eu queira fazer algo que eu quero enumerar, de 1 a 3, para poder explicar alguma coisa. E eu quero colocar aqui dentro um número. Para eu poder fazer isso daqui, eu tenho que pegar essa imagem, vou inserir uma caixa de texto, vou colocar aqui número 1.
E aí eu vou ter que fazer isso com todos os outros, tá? Então, qual que é o interessante da gente trabalhar com imagens na forma? Vamos lá. Vou deletar aqui esse texto. Primeiro, a minha imagem, ela vai substituir a minha forma. Na realidade, ela vai preencher a forma que eu colocar. Exemplo, eu vou colocar aqui, ó, uma seta. Uma seta simples. Se eu quero que essa seta fique nesse tom aqui, ó, desse jeito dessa imagem, eu vou copiar, essa minha imagem, Ctrl C. Venho aqui, ó, em formato da imagem, né? Aí nós temos essa setinha, onde vai abrir esse menu lateral. E aqui eu tenho esse balde, preenchimento da forma. E aí nós temos preenchimento com imagem ou textura. E aí eu vou clicar em área de transferência. Aliás, primeiro vou copiar aqui e vou clicar na seta. Esqueci de clicar na seta. Cliquei na seta e aí preenchimento com imagem ou textura e aí área de transferência. Ó, o que aconteceu? Ele preencheu a minha forma com a imagem que eu escolhi. Quero colocar nesse círculo. Copio, venho aqui nesse balde de preenchimento e venho em área de transferência. Ó, e ele vai preencher a minha forma. Olha que legal. E aí o que é bacana? Isso daqui é uma forma. Então, se eu desistir dessa imagem, eu posso vir aqui e pintar da cor que eu quero. E por ser uma forma, eu consigo tranquilamente digitar um número, digitar um texto aqui dentro. Aí vamos supor que eu queira que esse texto ele fique bem aqui em cima, ó, bem aqui nesse ponto aqui dessa parte rosa. Como que eu faço? Vou selecionar o meu texto e aqui embaixo, aqui, ó, na lateral, eu tenho opções de texto. Porque agora eu estou trabalhando o texto, não a forma. Em opções do texto, eu tenho essa parte de caixa de texto. E aqui é o alinhamento. Então, por exemplo, eu quero afastar ele mais para a esquerda, então eu preciso diminuir a minha margem esquerda. Tá 0,25, então, ó, eu vou diminuir e ele vai chegando para cá. Aqui chegou no 0, então eu vou aumentar a minha margem da direita. Ó, tô aumentando a margem da direita e ele vai andando. Aí, beleza. Chegou aqui no meu ponto. Eu quero subir mais um pouquinho, né, esse meu texto. Então, se eu quero subir, eu tenho que diminuir a minha margem superior. Então, superior tá 0,13, eu vou diminuindo. Zerou, então eu vou aumentar aqui a minha margem inferior, ó. Aí eu vou subindo. Então, por exemplo, o meu número agora vai ficar aqui em cima, se esse for o caso, tá? E aí, depois eu quero enumerar de 1 a 3, então eu venho, duplico, Ctrl D, estou duplicando, e aí eu tenho só para colocar aqui a numeração. Então, ou seja, eu posso misturar essa minha forma com um texto e com uma imagem qualquer, certo? Outra coisa também é muito interessante na questão quando a gente fala de formas. Vamos supor, eu vou diminuir mais aqui. Quero diminuir tudo ao mesmo tempo. Então, eu cliquei em uma forma, com o Shift pressionado, eu cliquei nas outras que eu quero diminuir. Vou pressionar o Shift, clico aqui no cantinho e vou diminuindo para o tamanho que eu quiser. Agora bagunçou o coreto lá do meu texto, né? Acabou que eu diminuí e ele sumiu, peraí. O que eu vou fazer? Vou deletar. Meu texto tá bem aqui em cima, ó. Tá vendo? Bem aqui. Então, deixa eu arrumar ele. Primeiro, vou ter que diminuir o tamanho dele. E vou arrumar de novo o alinhamento. Ele precisa vir mais pra direita, né? Opa. Então, vem pra cá. Vamos descer mais. Superior. Aqui. Então, ok. Vou deletar esses outros que é mais fácil e vou só duplicar isso daqui e ajeitar a numeração. Então aqui, como a gente estava mexendo com as imagens, acabou que desconfigurou, mas eu fui lá e configurei novamente, tá? Porque a gente diminuiu o tamanho. Ok, eu quero alinhar isso daqui. Como que a gente alinha? Vou selecionar todo mundo, ó, cliquei aqui fora, selecionei tudo, e aí eu venho em forma de formato, alinhar, distribuir horizontalmente, alinhar, distribuir verticalmente. Então aqui ele tem as mesmas divisões, né? E alinhar à direita ou à esquerda.
e aí estão todos alinhados bonitinhos, tá? Então, quando a gente trabalha com forma, a gente precisa fazer desse jeito para poder alinhar, tá? E isso também serve para imagens ou para texto, caixa de texto, para tudo, beleza? Então, aqui nós conseguimos identificar como que eu faço o preenchimento da minha forma, como que a gente coloca gradiente, como que a gente tira a cor, como que a gente coloca o contorno, aumenta o contorno, muda esse contorno, coloca texto dentro dessa forma e também coloca imagens dentro da forma e o alinhamento, beleza? Outra coisa também que a gente faz com as imagens é o seguinte: quando a gente insere uma determinada imagem, vamos supor, esse retângulo de cantos arredondados. Às vezes tem algumas formas que ela tem essa bolinha amarela. Essa bolinha amarela é justamente para você modificar a sua forma. Então, se eu clico nela e venho para cá, ele vai ficando mais arredondado. Se eu clico nela e arrasto, ele vai ficando quadrado. Outro ponto também. Se eu clico aqui na minha imagem e venho aqui, ó, em forma de formato, editar forma, editar pontos, o que ele vai fazer? Em cada ponto, ele tem essa partezinha aqui, é preta. Quando a gente clica no preto, peraí, deixa eu colocar um quadrado aqui, fica melhor. Ó, editar forma e editar pontos. Quando a gente clica, porque o outro, ele era um retângulo de cantos arredondados, acabou que ele se transformou no quadrado. Como eu quero fazer mostrar algo novo aqui, eu coloquei um retângulo mesmo, originalmente um retângulo. Então, quando eu vim editar pontos, ele fez esses 4 pontinhos aqui. Então, cada ponto, ele fica nesse quadradinho preto. Quando eu clico em cada quadradinho preto, ele tem 2 partezinhas aqui, ó, branca. O que são esses quadradinhos brancos? É justamente onde eu posso clicar e fazer isso daqui, eu vou modificando a minha forma. Então, quando eu clico aqui, ó, eu venho modificando. Lembra aqui desse ponto que eu mostrei? Isso aqui, ó. Essas partezinhas aqui, elas podem ser construídas dessa forma. Então, aqui, ó, a gente vem fazendo essas modificações de acordo com o que você quiser. Aqui, ele tem tipo uma quina, né? Meio bruto, isso daqui. É nítido você ver essa junção de uma parte com a outra. Quando eu venho editar formas, editar pontos, se eu clicar aqui com o botão direito, eu venho em ponto de suavização. Aí ele fica mais suave, ó. Fica de um jeito onde a gente não vê mais como se fosse um V, né? Ele fica mais suave isso daí, tá? Então aqui a gente vai fazendo a modificação da forma como a gente quiser. Então, ó, eu posso pegar e colocar aqui no cantinho da minha apresentação e colocar uma cor nela. Aí ele vai ficar de um jeito diferente. Beleza, eu posso duplicar. Ó, colocar aqui no canto. Aí eu posso vir aqui em girar e aqui a gente também gira os pontos dessa forma. Então aqui, quando a gente seleciona algo, a gente pode fazer essa edição dos pontos. Fica bem legal para fazer construção de algumas formas que não está pronta no PowerPoint. Ah, eu quero um outro ponto aqui, ó. Então você clica nele e ele vai gerar um outro pontinho. Clicou, já gerou um outro ponto aqui. E aí a gente vai trabalhar de acordo com o que a gente precisar aqui. Só uma ideia. Ok? Outra coisa também que a gente pode fazer aqui a gente trabalhou com a modificação e edição dos pontos. Mas, tá vendo esse estilo quebra-cabeça? Ele também tem um formato diferente. Um formato onde dificilmente eu vou chegar nessa edição dos pontos, como eu acabei de mostrar. Então aqui a gente vai precisar de uma outra técnica para trabalhar com formas. E essa outra técnica a gente vai ver na nossa próxima aula. Então, exercite isso daqui e vamos lá para a nossa próxima aula. Até lá!